dias, hoje vim vos contar a minha pequena história na agricultura. Eu saio numa família muito pobre que mora lá na roça e eu desde criança desenvolvi a agricultura, desde meus 5 anos eu acho, se a memória não me engana. E eu tive essa paixão a partir dos meus pais. Os meus pais são camponeses e vivemos naquelas dificuldades como numa família pobre. A gente sempre tem dificuldades, mas encarei a vida, tive alguns suportes, tive algumas pessoas que me ajudaram a estudar no ensino primário, me ajudaram no ensino secundário, até ultimar o ensino secundário. Eu sou natural da Zambésia, Alto Moloco, aqui no distrito. Sou natural de Chapala, que é localidade. Atualmente moro aqui na cidade de Lixinga. Vim cá para se formar na área da agricultura. Eu vou contar um pouco da minha história na minha infância. Eu saio numa família muito pobre que vive lá na Zambésia, no distrito de Alto Moloco, Chapala, que é a localidade. E desde criança eu desenvolvi a agricultura com meus pais. Meus pais são camponeses. Nisso tudo tive aquela paixão com as plantas, tive amor sempre com as plantas e estudei graças a algumas pessoas que me ajudaram na escola, no ensino primário, assim como no ensino secundário. Posso dizer, na minha vida eu nunca tive aquelas possibilidades que pelo menos algumas famílias de condições que têm. Mas eu encarei a vida, eu olhei aquilo como se fosse um desafio, não como um problema que vinha destruir minha vida, mas como um desafio para enfrentar. Eu olhando mais dos meus pais, tiveram aquela dificuldade desde criancice. Olhei fora da caixa, posso dizer assim, olhei fora da caixa, encarei minha vida e defini a mim mesmo que um dia iria buscar as minhas oportunidades. Depois de ultimar o meu ensino secundário, que é 12ª, saí da minha província para cá na cidade de Lixinga para buscar algumas oportunidades. E de lá para cá, quase eu cheguei cá para vir me formar na área do professorado, posso dizer, para ser professor. Só que encontrei aqui as vagas quando já acabavam. A última alternativa que eu tive era só me inclinar na área da agricultura. Era no único sítio que as vagas estavam disponíveis. Coincidência. Como a agricultura é uma coisa que eu sempre pratiquei desde criancice, olhei aquilo como um ponto positivo. Fui lá, me formei até cá. Então, eu vou vos contar das dificuldades que eu tive na minha vida. Eu sou daquele filho, eu sou o último filho de casa. Eu fui considerado um filho mais rebelde de casa, porque eu acho que é muito mimo, mas eu não tive mimo. Só que eu sempre olhei as coisas de um lado diferente. Eu não fui daquele filho que o meu pai dizia, faz lá aquilo, eu fazia aquilo. Eu era daquele que, para fazer um trabalho bonito, tive que eu mesmo me mandar. Eu mesmo me mandar fazer aquela coisa, fazia um trabalho bonito. Mas alguém de me mandar, vai lá fazer aquilo, eu só fazia de despachar. Então eu fui um filho muito rebelde de casa. Eu tenho 3 irmãos. Dos 3 irmãos tenho a mais velha, que é surda, muda. E tenho o meu irmão também, que lhe segue a mais velha. Ele tem problema de perna, ele é deficiente. Ele tem problema na locomoção de pernas. E tenho que eu lhe sigo. Ele também já casou, já está vivendo a vida dele. E por último, saí eu fui mesmo, sem mentira, sem nada, eu fui o filho mais que causou distúrbio na família. Só fui aquele mesmo bem rebelde e fui daquele bem teimoso
Eu nunca gostei de conselho de pessoas assim. Se eu estou a fazer alguma coisa, eu acredito que aquilo vai dar certo, mesmo que você me venha me falar alguma coisa, acredita lá. Só estás a falar só para gastar a tua saliva. Eu sou muito rebelde nessa, reconheço. Só que nessa correria eu fiquei lá, meus pais são pobres. Quando ultimei a 12ª, fiquei lá por muito tempo, por não ter alguém já para custear o meu ensino superior. Pela graça do Senhor, eu tive que contactar uma senhora que eu a conhecia também quando eu estava aqui na cidade de Lixinga, que ele que me deu suporte. Ela prometeu me apoiar nos meus estudos. Daí saí na minha província para cá, na cidade de Lixinga. Como eu disse, que a cultura de repolho é uma das culturas mais difíceis de produzir. Mas com esse resultado, como está a ver a formação da cabeça, isso mostra que nada é impossível para quem quer mesmo produzir e que está apto em disponibilizar seu tempo, seu esforço para fazer acontecer essas atividades. Eu vou vos explicar como é que foi a partir da limpeza do campo até chegar nessa fase. Em primeiro lugar, eu usei as 3 fontes. Me refiro a olhar mais na topografia do terreno e mais olhar também o sistema hídrico do terreno e mais consultar algumas informações acerca da produção dos anos anteriores. Isso facilita muito porque você, a partir dessas fontes, você já sabe como é que o teu terreno vai nivelar, vai formar teus canteiros e depois daí qual é a parte onde você vai abrir o teu poço para fornecer a água nas suas culturas e mais pragas que atacam mais nessa área, porque existem locais em que tem um tipo de pragas que ataca mais naquela área. E começando aqui, eu cheguei nesse terreno, limpei esse terreno e depois daí comecei com a lavoura. Fiz a lavoura, em uma semana fiz a lavoura de uma maneira manual. Eu não usei nenhuma máquina. Foi tudo manual. Fiz a lavoura, depois da lavoura, esperou uma semana, como aqui estava cheio de água, era um sítio cheio de água mesmo. Tive que esperar uma semana para pelo menos aquela água infiltrar para conseguir quebrar os terrenos. Depois daí fiz a gradagem, depois de fazer a gradagem, fiz o nivelamento do terreno, formei os canteiros, depois de formar os canteiros, abri os covachos, lá já tinha um alfobre, bem feito, bem tratado, pronto para se transplantar. Depois dali eu tive que ir buscar a serradura assim. Dali, eu busquei a serradura, aquela que servem como cama de frangos, e depois eu tive que buscar esterco de suíno. E nós sabemos muito bem que dizem que o esterco das aves é mais rico, também dos suínos é mais bom, devido o sistema ruminante, né? E os suínos não apresentam o sistema de ruminante, me refiro, são monogástricos e as aves também são monogástricos. Para os animais que são poligástricos, o sistema, como passa em várias fases do processo de digestão, então alguns nutrientes elas são absorvidas em grandes quantidades, enquanto esses que não são ruminantes, o esterco sai em boas qualidades. Depois dali eu tive que, naqueles covachos que a partir do compasso, depende do que o compasso, por exemplo, o compasso que eu usei aqui foi de 50 entre plantas e 60 entre linhas. Usei aquele compasso, então naqueles covachos tive que preencher de esterco. Preenchi de esterco, passei 2 dias a regar, depois daí tive que fazer transplante. Depois de fazer o transplante, comecei já a cuidar, ali vem a rega, depois da rega vem a pulverização. E aí,
para você que quer começar a produzir a cultura de repolho, tem que investir muito mesmo, investir muito nas pesticidas, nos adubos, também tem que ter uma fonte assim para obter estéreo. Por exemplo, nessa primeira fase, naquela fase de transplante, após 3, 4 dias de transplante, porque atacam muito, as roscas elas já atacam, quase cortam a caule do repolho, e também as lagartas também atacam no ápice da cultura de repolho, permitindo assim, dificultando assim o crescimento do mesmo. E segundo, eu usei essa pesticida eu usei muito, essa Ninja Blue, esta pesticida que é mais bom na cultura de repolho, porque se fores a pulverizar, vais notar a diferença. Se tinha lá insectos, não importa que se são moscas brancas, gafanhoto elegante, termites, se lá haviam anfíbios, traça da couve, ele elimina mesmo sem nenhum problema. Como eu estava a dizer, a cultura de repolho ela é considerada como uma cultura difícil de se produzir, mas no meio desses desafios eu encarei, tive que ir no terreno, como estava a ver aqui na minha trás. Eu tenho esse campo de repolho, fui eu mesmo a produzir. Eu tive essas dificuldades, sim, tive dificuldade de pesticida, tive dificuldade no meio dessas pesticidas, tive dificuldade de pragas, atacaram muito, mas mesmo assim não desisti, porque eu tinha os meus objetivos a realizar com a minha cultura. Segui em frente, apliquei, comecei a aplicar as pesticidas que eu tive o conhecimento delas, apliquei o adubo que eu também tive o conhecimento dele. Graças a Deus, saíram algumas cabeças, agora já está no fim. Eu acredito que daqui a pouco vou vender. Vendi uma parte ali, porque já começaram a roubar pelo estresse, vendi um pouco, porque também precisava de alguns insumos para aplicar. Já estava a me faltar nitrogênio para aplicar, para fortificar aquelas cabeças. E como eu estava vendo, o resultado é esse. Não é fácil, onde há boa coisa sempre requer esforço. Estamos juntos.